temor é medo. Mas a gente colocou aqui duas definições de que temor é uma submissão espontânea e reverente. Reverente não é forma, reverente é séria. Essa submissão, ela é, no momento em que ela é espontânea, ela traz significado para a existência, para quem vive diante de Deus. E na mesma hora que ela é séria, ela traz também razão para obedecer a Deus. Então a obediência a Deus, ela não é fruto do modelo moral da sociedade, ela não é fruto do pode e não pode, do certo e do errado apenas. Essas coisas, certo e errado, pode e não pode, é como se fossem placas, indicadores na estrada, que diz, daqui a 200 quilômetros você chega em Natal. Enquanto a placa indica o caminho, a placa não é o caminho. Então, placas indicadoras, então a moralidade, o conjunto de regras, o pode e não pode, o certo e o errado, não passam de placas na estrada, que indicam o caminho, mas não são o caminho. O caminho da obediência é fruto da relação com Deus e da submissão espontânea a Deus e da submissão séria a Deus. Então, quando me submeto com seriedade a Deus, a obediência está naturalmente incluída no processo da minha relação com Ele. Isso acontece, eu tenho dito muito isso ultimamente, isso acontece de maneira equivalente à relação pai e filho. Então, conquanto você diga ao filho várias vezes não pode, o que rege a obediência é a confiança que ele tem em você. Tanto que a gente conversa muito com os filhos assim, olha, você precisa obedecer ao pai e mamãe, porque no dia que ele disser a você, não, você para na hora. Se você disser não, pode ser atravessando uma rua, se você não responder na hora, você pode ser atropelado. Uma criança que para diante de um não, sem entender o porquê do não, é porque ela confia no pai e na mãe, não tem como correr. É porque ela levou a sério a confiança do pai e da mãe. Se a criança fosse um indivíduo apenas moralizado, que trabalha só com certo e com errado, e pode, não pode, ele ia vincular a obediência à compreensão. Em entendendo porque não pode, ele faria. Só que a criança não entende porque não pode. Nesse momento, o temor a Deus se manifesta. Porque o temor a Deus é essa confiança que eu tenho em Deus, a despeito da minha compreensão sobre a realidade. Eu só compreendo duas coisas a respeito de Deus. Uma, que eu estou me submetendo a Ele espontaneamente. Eu quero me submeter a Ele. E dois, eu não estou brincando, eu estou levando a sério. Né? Então, já que eu estou levando a sério, as questões que se apresentam são menores para mim. Elas existem, eu tenho dúvidas, eu tenho questões, eu tenho situações não resolvidas, mas todas elas estão debaixo do temor a Deus. E você vê muito isso na Bíblia, a gente já falou aqui. Vejo que tu temes a Deus. Abraão, tu não me negaste o teu único filho. Vejo que temes a Deus. Alguém vai dizer que Abraão entendia o que estava acontecendo na oferta que ele faz de Isaac? De jeito nenhum. Se tem alguém que ele não tinha compreensão, nem a compreensão profética da igreja, do povo de Deus que ia nascer da fé de Abraão, nem daquela situação específica. Abraão só tinha uma coisa: vá-se embora agora, pegue seu único filho, aquele que você orou por ele a vida inteira, e que depois de 500 milhões de anos Deus ele lhe respondeu, vá agora e ofereça a ele sacrifício. O indivíduo pega de manhã cedinho, sai, pega os utensílios do sacrifício, pega a lenha, pega tudo, vai, a Isaac vai-se embora calado, e no meio do caminho Isaac pergunta, e cadê? Olha, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus é o Deus que provê aquilo que pede. Deus sempre provê aquilo que pede. O temor a Deus é essa atitude de pegar as suas coisas, a sua submissão espontânea, a sua submissão com seriedade, e na direção do desconhecido apenas que confia em Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não diz qual é a terra, não diz como não é a terra, não diz nada. É literalmente uma submissão espontânea e séria, mas com nenhum entendimento. Essa submissão espontânea e séria, ela pode ser chamada de temor de Deus.
Então, temor de Deus não é ir bem vestido para a igreja. Vou arrumar para a igreja porque eu vou para a casa do Senhor. Isso não é temor de Deus. Isso é moda. Né? Temor de Deus não é meus filhos não correm pela igreja porque aqui é o templo de Deus. Não, filho corre. Porque se Jesus diz deixar vir a mim os pequenos porque dele é o reino dos céus, e os caras queriam fazer das crianças a mesma coisa que muita igreja quer fazer com criança, por favor, não pode correr no púlpito. Por favor, no púlpito não pode acontecer isso. Que púlpito? Que igreja? Ou seja, aqui não é nem púlpito nem igreja, aqui é só um elevado. E a criança corre sobre o elevado. Então, temor de Deus é verdadeiramente submissão. A gente aqui estudou vários aspectos dessa submissão, o que não é submissão, o que é submissão. Eu posto depois no grupo do WhatsApp aqui, se vocês, depois que vocês confirmarem que vão caminhar por aqui, a gente bota no WhatsApp e a gente posta esse esboço aí para vocês acompanharem. Mas o livro vai ter uma outra caminhada desse assunto, muito interessante também, vale a pena ler o livro. E a gente, no final dessa sequência, que é o que a gente está acabando agora, a gente está aqui, temor de Deus na Bíblia. E a gente veio dessa construção aí, o que é que a Bíblia fala sobre temor de homens. Logicamente, temor de Deus é submissão espontânea e reverente. Temor de homens é o oposto. É a não submissão a Deus e a submissão a qualquer outra coisa, ainda com seriedade e com espontaneidade. Então, por exemplo, eu me submeto espontaneamente a ter a minha vida realizada no amor de um homem. É temor de homens. Eu me submeto com seriedade a ter a minha vida satisfeita pelo amor de uma mulher. É temor dos homens. Mas não é eticamente correto. Mas a questão do temor não está na ética. Está nas razões. Então, o que mais tem hoje em dia no meio do povo de Deus é pessoas submetidas com seriedade e com espontaneidade. Eu me submeto a ser um profissional que trabalha com muita correção e muita ética, vou ser muito honesto e vou lançar a minha vida para ficar rico. Rapaz, tem uma cara de coisa de crente enorme. Mas não é. Porque coisa de crente é temor a Deus. E temor a Deus é uma submissão a Deus, espontânea, séria. E tudo mais que não é submissão espontânea a Deus, ainda que você tenha uma cara estética bem feita, ela é uma idolatria travestida de coisa boa. Porque alguma coisa tomou o lugar de Deus. Então, a gente aqui passou um ano dizendo que temor a Deus é a única coisa que satisfaz a alma do homem. Porque o homem foi criado para temer a Deus. O que havia no Éden é uma relação de temor. E que Adão rompe ela por temor a homens. Ou seja, Eva ouve o conselho de uma serpente, que não é Deus. E Adão ouve o conselho de uma mulher que não é Deus. Ambos confiam um no outro e ninguém confia no que Deus diz. O que é que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás, menos dessa. Porque no dia que você comer dela, a sua alma vai morrer. Vai morrer. Temor de homens. Então, se Adão tivesse dito não, serpente, não, mulher, eu não vou nessa paz de Deus que eu não comesse. Eu tenho aqui fartura, eu tenho aqui toda a provisão de Deus para mim. Eu não tenho por que buscar provisão nem no casamento, nem no sexo, nem no dinheiro, nem no trabalho. E eu estou me referindo, não é que eu não vou casar, não é que eu não vou ter sexo, não é que eu não vou ter filhos, não é que eu não vou ter trabalho. Eu não estou afirmando que as situações que Deus me coloca ao redor não são provisão. São provisão quando são da parte de Deus para mim. Mas muitas vezes elas são da parte de mim para mim mesmo. Então muitas vezes eu traduzo tudo que Deus coloca no meu caminho como para mim. Nesse sentido, quando chega a dificuldade, quando chega a incompreensão da realidade, aquele que teme a Deus, nada muda. Então você vê a mulher de Jó pegando Jó e dizendo assim, ó, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque é melhor morrer sem esperança numa coisa não realizada, que ter esse coração adoecido, porque a esperança não se concretiza, do que esperar num Deus que não responde. Então é melhor se lascar sem esperança do que se lascar com esperança. E Jó responde para ela o quê? Você é uma louca.
Porque a expressão de Jó primeiro é: você é louca. Louca é você é uma pessoa insana. Você não tem sanidade. De Deus eu recebi o bem, não vou receber o mal. Essa é a leitura de quem submete a Deus espontaneamente e seriamente. Eu não estou brincando de me submeter a você. Agora, para que você não misture as coisas, observa que essa criatura que se submete com seriedade é a mesma criatura que diz que falou de coisas demais para mim, não entendia. O Abraão que deixou a sua terra, bastou bater a fome no caminho, que ele muda a rota, desce para o Egito, e no Egito ele pega, oferece a mulher dele como irmã, para que ele pudesse preservar a vida dele, e não ter a vida dele sacrificada, mentindo para dizendo que ele tinha uma irmã e não uma esposa. Ou seja, o pecado faz parte do processo da pessoa que teme a Deus, e até altera algumas rotas na vida, mas não altera o projeto inteiro. Eu já disse aqui também que o livro de Hebreus, quando vai citar esses homens, não cita o pecado deles. Só cita, ou seja, Hebreus quer dizer, Abraão pela fé saiu, mas em seguida perdeu a fé e desceu. Não tem isso em Hebreus. Em Hebreus só tem que Abraão pela fé deixou a sua casa. Porque Deus, não sendo um Deus moralista, não sendo um Deus das situações, não sendo o Deus da autópsia do comportamento, ou seja, Deus não é um legista que está olhando o meu comportamento e ficando, eita, feio, bonito, arruma aqui, feio para cá, bonito para cá. Esse não é Deus. Deus é o Deus que diz que o feio coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o que é bonito coopera também, e tudo coopera. Então, o que se resume, se refletir é: qual é a razão pela qual eu caminho a minha vida? Eu me submeto a Deus ou não me submeto a Deus? Eu confio em Deus ou não confio em Deus? Eu confio em Deus. É sério essa brincadeira? É sério. Mas o fato de ser sério, eu vou pecar. Mas o pecado não vai mudar a quem eu decidi me submeter. Mas vai estragar uma situação ou outra. Mas Deus, como é misericordioso, Ele vai converter sempre em mal em bem. Porque essa é a especialidade de Deus, converter mal em bem. Ainda que demore um tempo, ainda que demore uma noite. Né? Então a gente passou aqui esse tempo. A gente está aqui hoje no tópico realização. O temor de Deus se manifesta como medo pelo pecado. O indivíduo que teme a Deus peca, mas o pecado não é uma coisa fluente na vida dele, é uma resistência. Ele tem que romper uma barreira para pecar. Existe um processo emocional dentro dele que ele precisa passar por ela. O pecado não é uma avenida aberta que o bicho desce na ladeira, feito que está num carro de rolimã, pecando feito um doido. Eu não estou afirmando que quem teme a Deus não peca muito ou pouco. Eu estou afirmando que para quem teme a Deus, pecar é muito mais doloroso que para quem não teme a Deus. Nesse sentido, como a dor ela é um indicador de que algo está errado, então vamos lá, eu sentei aqui, tem uma coisa me furando. Se eu tiver a pele funcionando bem, eu posso até passar um tempo, daqui a pouco, rapaz, tem uma coisa que me cortou aqui. Algo me cortou. Está incomodando. Está incomodando. A dor indica meu estado de saúde. Não existe pessoa salva que a dor não indica o estado de saúde dela. Quando a igreja é muito preocupada em catalogar isso, minha neurose é zero com isso. Porque na minha cabeça é bem simples. Não se trata de crente pior ou melhor. É crente salvo e não salvo. É crente que entregou a vida a Cristo e não entregou a vida a Cristo. Quem entregou a vida a Cristo, o processo pode ser mais tortuoso, mais alto, mais baixo, mas meu amigo, é para lá. A água do rio vai para o mar. Nesse processo, o fluxo de vida de quem crê em Cristo é irresistível. É para lá que ele vai. Ah, mas está cheio de pecado aqui, ok. Mas as tortuosidades do rio, eu já disse aqui várias vezes, não mudam o fluxo do rio. Aperta um pouquinho a correnteza, afrouxa um pouquinho a correnteza, vai mais alto, mais baixo, aumenta o leito, diminui o leito, mais raso, mais fundo. São situações da vida. Todo ser humano vive isso. Mas o fato é o seguinte: rio que vira lago não é rio. Lago não é rio. Lago é lago. Rio tem fluxo. Lago não tem fluxo. Lago é água parada.
Pneu com água é favorável à dengue, não à ação do Espírito. Ou seja, a ação do Espírito é rio. Ainda que o rio vá para um canto ou para o outro. Então, o temor de Deus, ele é uma coisa que se manifesta em medo pelo pecado. Há uma resistência pelo pecado. Eu não estou aqui, eu já disse aqui 100 mil vezes, qualificando ou desqualificando. Eu creio que o pecador mais sem vergonha do mundo pode ser, aliás, eu creio, não, está na Bíblia, Davi. Sem vergonha demais, rapaz, Davi. Muito sem vergonha. Mas segundo o próprio Deus, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, a sem vergonhice de Davi não caracterizava, não transformava ele num lago. Ele era um rio. E tanto é um rio que é dito que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, não é uma questão agora de pecados, é uma questão de quem de fato está submetido a Deus e quem não está. Então, um Pedro da vida é um mentiroso, é um negador, um covarde. Mas é um covarde que Jesus fala, olha Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja. Vai pastorear minhas ovelhas. Para quem? Para o cara que mentia, que negava. O temor dos homens, de Deus, é manifesta a adoração, na sabedoria, na obediência, na salvação, que é o tópico que a gente falou lá na classe de manhã. A classe de manhã foi esse tópico 4 aqui, salvação, Romanos 5, 1 a 2. Na classe também lá a gente falou satisfação, só que lá eu dei outro enfoque. E a gente começou aqui realização. O temor dos homens, ele se manifesta na realização. Qual foi o salmo que a gente leu? Bem-aventurado aquele, está todo mundo com a Bíblia aí não? Salmo 128, 1. Enquanto vocês abrem, prestem atenção. Realização é um conjunto de... Eita, nem eu me lembro mais. Foi o que eu disse segunda-feira, quinta-feira. Foi o que eu disse que era realização, Simonão. Muita coisa foi. Me lembrei. Não terminasse uma noite de realização. Não, esse salmo eu terminei. Falta um outro salmo agora. O que é realização aí? É um sentimento ativo, que você falou. É um processo que você passa para realizar seus sonhos. Esse foi o que eu disse, não. Foi não? Não, isso não. Se ele for vizinho, for alguém, for outra pessoa. Tô brincando. Realização é um misto de... É mais do que prazer. Eu não disse isso, não. Eu disse isso. Lembra, não? Eu sei, tu foi ruim mesmo nessa exposição, porque ninguém lembra de nada. Vai, tu estava aqui, o que é realização? Mano, eu escrevi. Você falou sobre isso. Não é? Cadê esse mano? O que é realização? Eu não tenho que pensar. Ele falou da formatura quando pai, quando filho, não sei o quê. Pronto. Ok, obrigado, Michele, pelo fio da meada. Realização é o ápice de um processo de construção. É mais do que prazer. Prazer, isso eu não disse não, vou dizer agora. Prazer é aquele eletrocardiograma que ele faz assim, tuf, aquele pico de batimento cardíaco ou de respiração, o que for, aquilo é prazer. Realização é um processo de construção constante a longo prazo. Então eu me formei, poxa, que massa, eu agora sou formado. Eu me sinto real. Aliás, eu me lembrei o que eu falei, vocês estão, eu vou me lembrar do que eu falei, vocês não vão lembrar. Quem está realizado tem história para contar. Eu falei. Realização é uma construção que ao final dela eu tenho história para contar. Eu vim dali e cheguei aqui. Prazer não, prazer é um negócio momentâneo. Não tem história, é efêmero, não tem história nenhuma. Então eu compro meu carro, comprei meu carro, fui lá, comprei meu carro, o carro é bonito, gostei. Rapaz, que massa esse carro, prazer. Agora eu, que eu me lembro, com 23 anos, paguei um consórcio 24 meses. Gol, é um Gol. Mas só um pouquinho. Tem meninos que estão fazendo um discipulado aí. Não. Eles vão andando. Ou tu vai buscar? Ele vai estar com a chave e vai andando. Vai perto. Tá, porque eu vou pegar o meu que tá lá, assim, eu deixo eles em casa. Pode ser, se for. Obrigado. Então, realização, eu voltando pro carro, eu me lembro que eu paguei 24 meses pagando, eu não sabia dirigir. Então eu fui buscar meu carro, meu primeiro carro, com 23 anos de idade, eu fui buscar ele na concessionária com o meu professor que é Gustavo Maria de Sheila. Eu não sabia dirigir, Gustavo era bamba em direção na época. Aí Gustavo, eu vou buscar teu carro. Lá onde eu ia para em Casa Forte, não tinha o hiper, era um descampado ali.
E lá vou eu pegar meu carro na concessionária 24 meses pagando. Quando eu vinha com o carro, a concessionária era BVA em Boa Viagem. Quando eu vinha no carro da BVA de Boa Viagem para Casa Forte, porque lá ele ia me explicar o que era dirigir, e eu vim no banco do passageiro, o sentimento era de realização. Felicidade. Eu tinha passado 24 meses pagando um carro. Eu não tinha carro, na minha casa não tinha carro. Meu pai tinha separado da minha mãe cedo. Na minha casa não tinha carro, eu não dirigia carro nenhum, eu não sabia dirigir, eu já tinha 23 anos de idade, estava atrasado. As namoradas tinham carro, mas eu não dirigia o carro delas porque eu não sabia dirigir, porque eu tinha para mim, eu só vou aprender a dirigir o meu carro. Eu dizia para mim. E eu passei naquela época, o consórcio tinha sido 24 meses. Eu trabalhava e pagava a minha prestação. Eu me lembro que chegou o dia que foi a última prestação, eu fiz agora, eu vou buscar meu carro. Esse sentimento ele tem uma história para contar. Eu posso contar. Eu não fui lá com dinheiro no bolso, filho, me dá um carro aí que eu quero esse aí. É prazeroso, mas tem história para contar. Não tem história para contar essa realização. Ou essa conquista. A realização, ela parece que é um processo de construção. Então a gente colocou aqui que o temor de Deus, ele tem satisfação, ele tem prazer, mas sobretudo ele tem realização. O indivíduo que tem a Deus é um indivíduo realizado, ele tem história com Deus para contar. Né? Não é história com as coisas, é história com Deus. E a gente leu aqui esse salmo que diz o seguinte: a gente aqui fez uma associação de que o tema felicidade não é propriamente um tema bíblico. O tema bíblico é bem-aventurado. O mais próximo de feliz que há na Bíblia é bem-aventurado. Mas bem-aventurado está muito mais próximo de realizado. Por quê? Porque a felicidade, se fosse um conceito bíblico, era um conceito fruto de uma caminhada, fruto de um processo. Deus é um Deus de processos. Desde sempre. Você pode pegar qualquer personagem do Velho Testamento, Deus é um Deus de processo. Você pega Abraão, até a hora em que Abraão vai para a Terra Prometida, ou vai chegando perto lá, é um processo. Você pega Josué, você pega Elias, você pega qualquer desses caras aí, é um processo em curso. E Deus parece que é muito menos neurótico que a igreja. A igreja ela é psicótica, ela é assim, se converteu, mude hoje. Eu quero você santo amanhã. Né? Mas Deus não é psicótico, parece que Deus ele tem uma educação, uma diplomacia enorme. Porque ele sabe que não interessa a santidade. Uma paciência de Jó Deus tem. Uma perseverança. O EJ tem uma paciência de Deus. Mas o fato é o seguinte, né? Quer dizer, paciência de Jó, de Deus. Mas Deus parece que entende que só interessa a santidade fruto do temor. Não interessa a santidade fruto da moralidade. Isso se prova no encontro dele com o jovem rico. O que é que eu preciso ter para poder herdar a vida eterna? Jesus responde para ele 2 mandamentos. Rapaz, desde a minha infância eu tinha observado. Detalhe, um desses mandamentos é não adulterarás. E eu ouvi uma pregação já que dizia que o único indivíduo que pode afirmar que nunca adulterou, olhando para uma mulher com intenção impura desde a infância, foi o jovem rico. Só que o texto diz que quando Jesus fala assim, rapaz, vende os teus bens e segue-me. Não é porque Deus não gostasse de dinheiro, mas é porque estava em curso a razão da obediência dele. E a razão da obediência do jovem rico era a barganha. Ele era rico. E não interessava a Deus a barganha. Não interessava a santarice do jovem rico. Interessava a santarice que é fruto de temor. Que é fruto de espontaneidade. É fruto de crescimento, de amadurecimento. Eu aprendo a não errar porque eu cresci. E Deus, nesses processos, está comigo crescendo, me ensinando a crescer. Então, realização carrega muito do processo histórico da minha vida, que ao final daquele processo, eu digo muito obrigado, Deus. Que coisa boa. E às vezes eu passo por dificuldades. Se você já pode conversar com pessoas que tiveram processos tortuosos, mas que caminham com Deus, rapaz, você mudaria aquele seu passado? Rapaz, não, porque se não fosse ele, eu não teria crescido.
Se não fosse, ele não teria entendido. Se não fosse, ele não teria amadurecido. Ou seja, as marcas na vida da pessoa, elas têm um poder de realização muito forte, porque é lá que está a história. Você vê os homens do Velho Testamento, você vê muito os marcos que eles faziam. Jacó faz um deles, Betel. Jacó é aquele enganador, ele vai-se embora, queria caminhar com Deus, ele faz um marco. O marco de Jacó é o marco do que Deus fez na enganação dele. Então os homens de Deus no Velho Testamento, o que eles mais fazem é fazer um marco, é erigir um monumento à mudança de vida, porque aquela mudança é valiosa, porque um processo foi percorrido, é como se houvesse realização. Da perspectiva do pragmatismo bíblico, em termos de realização, se a gente for sair aqui agora dessa reflexão de valores, ou de filosofia, ou de sentido da realização, qual é a construção prática bíblica sobre realização? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é ser santo, não necessariamente. O texto próprio apresenta o desdobramento do que é andar nos caminhos do Senhor. O trabalho das tuas mãos comerás. Eu me lembrei que você falou, atitude. Ou seja, interessa a Deus que você seja um indivíduo que se responsabilize pela sua provisão. Observa que a primeira frase é: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Parece uma reflexão só espiritualizada. Aí o cara fala: já sei, eu preciso ir para a igreja, dar o dízimo e não dizer palavrão. Não pode fumar e beber também não. Só que aí o texto vem para a simplicidade do que andar nos caminhos do Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tu te irá bem. Tu te irá bem com o quê? Tu te irá bem com o trabalho das tuas mãos. Não está falando de riqueza, não está falando de prosperidade, não está falando de acúmulo, né? Está falando apenas de isso que você faz é bom para você. Tua esposa dentro da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. O texto também traça o perfil masculino e feminino. Ou seja, trata aonde o homem bota a energia dele diária e onde é que a mulher bota a energia dela. Eu não estou falando aqui, eu já disse aqui na outra quinta-feira, que ninguém disse que mulher não trabalha, homem não trabalha, não é essa a ideia. Mas está posto na palavra de Deus que quem edifica o lar é a mulher. E está posto que quem lidera é o homem. Está posto que o homem lidera, está posto que a mulher edifica. É engraçado demais, porque quem edifica não lidera. Quem lidera não edifica. Edificar é o ato de botar as colunas. A sustentação do lar é feminina. A liderança do lar é masculina. Ela é onde se apoia o teto da casa. Ele é o teto da casa. Deus divide esse papel aqui e associa esses dois papéis à bem-aventurança. A bem-aventurança. Eu vou repetir, eu não estou discutindo aqui agora. As organizações modernas que existem hoje em dia e que são necessárias porque fazem parte da vida moderna, em que a mulher ganha mais que o homem. Essa semana eu conversava com uma pessoa por telefone sobre essa questão da mulher ganhar mais que o homem. Eu dizia, não é o problema. Aí eu dizia assim, a pessoa, rapaz, se eu não ganhasse R$1 nessa minha casa hoje, quem ia ser o teto da casa ia ser eu. Mas como assim se ela ganhar mais? Daí, ela não ganha para ela. Não há casamento nessa perspectiva. Não há casamento, eu ganho para mim, tu ganha para tu. O que se produz aqui em casa é nosso. Um edifica, o outro dirige. Então não há a especificidade se esse ganha mais ou menos. O fato é o seguinte, é natural uma mãe ficar, meu filho, você fez o dever de casa, você não sei o que, você escovou o dente. Quem é homem, em linhas gerais, não está ligando para casa do trabalho, no meu caso, Danielzinho, você escovou o dente. Rapaz, se for depender de eu ligar para ele, vai ficar banguelo.
Porque eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Meu filho, você lavou as mãos quando chegou da escola? Papai, isso é um negócio só quem lembra é mulher. É mulher. É engraçado. Mas observa que lavar as mãos, escovar os dentes, dever de casa, dormir cedo, isso é sustentação. A casa está toda erguida, eu vou colocar essa expressão, nas costas dela. Ou seja, sexo frágil, nada. Ou seja, sexo fortíssimo. E no Velho Testamento as mulheres são muito fortes. Agora, o que é que essa mulher forte não faz, ou não deveria fazer? Ter sobre suas costas a responsabilidade de que de tuas mãos, do trabalho de tuas mãos comerás. Ela não deveria ter isso. Porque na hora que ela tem isso, ela perde o foco na mesa. Ela perde o foco da esposa, que o interior da casa será como uma videira dando frutos, teus filhos como rebente da oliveira. Os filhos estão reproduzindo esse aprendizado ao redor de uma mesa que essa mulher, ela é a matriarca. A matriarca. Com isso, o homem não é fraco. Hoje em dia, para a mulher ser matriarca, o homem tem que ser fraco. Ele é fraco porque ele desobedece a Deus. Ou porque ele não entendeu a vocação de Deus para ele. Porque se ele entendesse, ela podia ser a sustentação e ele podia ser. E isso é o que traz bem-aventurança. E esses são os caminhos de Deus. Ou seja, a igreja discute muito, a gente ouve muito, é galo de pastoral, é casamento se acabando, a confusão de lascar, e você vai, e você conversa, e é impressionante como tanto ele como ela querem que o pastor, a igreja, dê um remédio, uma solução, mas ninguém quer abrir mão do seu equívoco. Ninguém quer. Ninguém quer abrir mão dessa sua intitulação. Eu estou conversando essa semana sobre esse casal, um casal que está em mente aqui. A mulher dizia, mas se eu não tomar conta do dinheiro, a gente não teria o que a gente tem. Aí a minha esposa dizia, antes você não tivesse nada. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E andar nos caminhos do Senhor é ter um homem que produz e produz o que precisa. Não é um projeto de produção. Do trabalho de tuas mãos comerás. Não é enriquecerás. Não é acumularás. É trabalhar, é alimentar a casa. E essa mulher, ela por sua vez está focada na sustentação. Aí eu vejo as conversas engraçadas demais. Homem e mulher vão a pastor de igreja conversar sobre casamento para aliviar a consciência. Ninguém quer conselho. Porque conselho está aqui. E a mulher dizia para a minha esposa, mas é porque eu só tenho isso, e só faço essa viagem porque eu. Ela não entendeu que ela está trocando a viagem, o apartamento e os carros pela bem-aventurança. Deus, tu fica com a tua bem-aventurança para lá, que eu vou produzir o meu caminho aqui. E de vez em quando, se der, eu peço ao pastor para dar uma bênção, uma reza, sei lá o que, me benzer. Porque na hora H, o que eu peço ao pastor é um benzimento. É uma reza. Reza aí para ver se eu fico bom. Aí o pastor fala, mas rapaz, a tua construção familiar, a construção, anti-realização. Ela não te realiza. Ela não satisfaz a tua alma de verdade. Ela satisfaz a tua cobiça. Satisfaz a competição humana moderna, humana. Ou seja, em que a mulher perverta o seu projeto ou trate o seu projeto como algo secundário. Como na verdade, ela, a mulher virtuosa, edifica a sua casa. Ela que edifica. Não há essa expressão na palavra de Deus inteira. Então, ou seja, a mestre de obras da família é a mulher. O homem é o síndico. Ou seja, o homem é o cara que está, manda pintar, manda limpar. Mas quem construiu foi ela. Aí o texto vai para, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Há uma confirmação de que esse homem
que entendeu esse projeto familiar de vida é um indivíduo realizado. Então, eu estou colocando aqui como primeira pilastra e vou colocando de acabar 10 horas a segunda pilastra, que as pessoas ficam discutindo satisfação e prazer e realização em nome de Jesus, mas se recusam a ver a palavra de Deus e ler nela o que está instruído sobre ser realizado. O que elas querem é um escrivão de cartório. Elas querem fazer um contrato de vida pessoal. Eu declaro para mim mesmo que eu vou dirigir a minha vida assim, 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 assim. Carimba aqui, Jesus, vai lá. E reconhece o filho aí. Mas Jesus faz, não posso, porque esse documento não tem autenticidade. Esse projeto de vida é um projeto falso. Tá pior. Aí fica, aí ora, aí faz penitência, aí faz não sei o que, aí dá dízimo, aí não sei o que, aí faz missões, aí tenta comprar a Deus um projeto diferente desse. Mas não consegue. Eita, tô acordando a bichinha. Fala baixo. Mas eu não consigo falar baixo. Então, é preciso. Agora, o temor a Deus, que é a confiança em Deus, me faz olhar para isso aqui com temor. Dizer, Deus, eu preciso rever. Eu preciso rever meu projeto pessoal de vida. Eu preciso rever meu conjunto de valores. Eu preciso rever a minha função pessoal. Eu, homem, eu preciso ser síndico da minha família. Proteger o condomínio da minha casa. E eu, mulher, preciso entender o valor e a preciosidade de ser uma videira frutífera. E os seus filhos são como rebentes da oliveira. A roda da tua mesa. Eu só fico, na minha mente só vem aquela mesa familiar, todo mundo sentado. E a mulher, essa mãe, olha com o coração assim, realizado. Aí das mães, os filhos vêm não sei quem, e todo mundo diz a ela, mãe, rapaz, se não fosse você, eu não seria quem eu sou hoje. Aí eu fico agora me colocando no lugar da mãe, e ela fica assim, poxa, trabalhei muito, mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu sofri muito, porque as mães sofrem muito, eu me dediquei muito, eu ralei muito. Aí eu fico vendo umas mães que ralaram, sofreram para olhar para a mesa e dizer, tá aí, esse é o projeto de Deus. Hoje em dia não, hoje em dia as mães, elas são executivas que podem comprar a educação dos filhos, a diversão dos filhos e a satisfação dos filhos. E elas são, num executivo, elas pedem um relatório e avaliam o crescimento, e seus filhos viam coisas, e elas agora avaliam eles como se eles fossem objetos de produção. Só que estão cada dia menos tomando remédio, eles são ansiosos, eles são medrosos, eles são descrentes, eles são idólatras, eles são pessoas que não amam a Deus. Parece brincadeira, né? Isso é por causa do diabo. O diabo nada. A culpa não é do diabo, o diabo é garçom. O diabo só faz servir a mesa. Garçom, uma cerveja. O diabo vai lá e entrega a cerveja. Garçom, um refrigerante. Está aqui, meu filho. Por favor, não bote na conta do diabo a omissão masculina de se contentar com o trabalho das suas mãos sem o sonho megalomaníaco. Não coloca na conta do diabo a conta de uma mulher que não tem tempo para ser esposa, não tem tempo para ser videira frutífera, não tem tempo para ter filho, nem para ter rebento, nem para ter mesa, nem para ter nada, porque ela não tem tempo. Ela tem tempo. E o texto diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí, a gente falou que o final disso, esse projeto de bem-aventurança, esse projeto de realização, ele é fechado com a vocação. O Senhor te abençoe desde Sião, desde a sua experiência de salvação, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Olha, pai e mãe, enquanto você tem um projeto familiar, uma mesa para se reunir, olha para Jerusalém, porque você está aqui no mundo para a prosperidade do Reino de Deus.
você e seus filhos vão multiplicar a salvação. Sião é um lugar de salvação. Jerusalém representa o reino de Deus. E os filhos dos teus filhos significam as pessoas que você pastoreou, serviu, amou, pregou, viveu para, discipulou. Ou seja, você vai poder olhar para trás e dizer: eu investi a minha vida para que pessoas encontrassem o amor de Cristo. Eu tenho filhos na fé. Se eu não tenho filhos na fé é porque eu sou uma pessoa que não sei pregar, mas eu sei de alguma forma investir num processo que Jerusalém veja os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque o que mais há em igreja evangélica hoje é projeto em si mesmado. O indivíduo para o texto aqui em Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e se fecha. E se fecha. E eu não consigo sentir realização vendo pessoas morrendo na minha frente. Eu não consigo sentir realização vendo pessoas sem pai, sem mãe, sem Cristo, sem amor. Eu não consigo dizer, eu posso até esquecer por um momento. Mas não dá para você chegar na favela desse Recife, olhar e dizer: ah, coitadinho desse, que pena, um bando lascado. Eu não, eu moro bem só. Eu não consigo ver a fé trabalhando para declarar você um abençoado, se essa fé não leva você a olhar para Jerusalém e a olhar para a prosperidade do reino de Deus na história. Ou seja, essa sua família bíblica, bem estruturada, ela tem que apontar para a multiplicação do reino de Deus. Não tem para onde correr. Eu não estou aqui querendo botar dom em ninguém, mas cada um tem que ter o seu componente multiplicador da fé cristã. Eu não estou falando da igreja presbiteriana, nem da batista, nem da episcopal, foi as três que estão aqui hoje. Eu não estou falando de agremiação religiosa, eu estou falando de revelação de Deus na história em Cristo. Como é que vai haver satisfação na minha existência sabendo que pessoas morrem sem Jesus hoje? Hoje. Falta quantos minutos? 5? 5. Eu vou agora botar a segunda pilastra. Será que eu consigo? A primeira pilastra foi que a realização, ela se manifesta numa construção bem-aventurada na família. Essa construção bem-aventurada, ela tem realização. Por quê? Porque ela tem história para contar. Não se trata de moralidade perfeita, se trata de um caminho de Deus, que olha para trás e diz: louvado seja o nome do Senhor. É isso. Essa é a primeira pilastra. Realização é ter a história de Deus na sua vida para contar. E a sua família reflete essa história. Eu já ouvi história de quem passou fome. Vai lá querer mudar o tempo que ele passou fome? Pergunta. Eu vi que o pastor estava falando um dia desse sobre um tempo que teve fome. Vai lá perguntar se ele quer mudar e apagar com o apagador da história dele o tempo que ele passou na cidade. Não quer nada. Sabe por que ele não quer apagar? Porque aquilo é marco. Aquilo na minha vida, na hora que eu estou passando na cidade, é difícil. Mas quando Deus transforma aquilo em história, eu não posso apagar. Aquilo sou eu. Aquilo sou eu. Ao contrário. Isso é o que Deus fez na minha vida. Isso é o que Deus fez em Israel. Isso é o que Deus fez em Jerusalém. Ou vocês acham que toda essa história do Velho Testamento, ela é um despropósito? A história do Velho Testamento é a realização de Deus. É a bem-aventurança de Deus. Só que tem história para contar. História para contar. E hoje, quando eu estou bem empregado, ou estou bem assim, eu estou bem assado, seja lá no que for, no casamento, na família, com os filhos, o que for, seja lá qual for o momento que eu chamo de bem-aventurança, eu estou olhando, eu sei de onde eu vim. Está claro que se eu não sei de onde eu vim, eu não estou realizado não. Eu estou satisfeito com isso de prazer. Eu estou vendo um momento de prazer. Que realização, eu não fico ignorante. Você ouve, por exemplo, jogadores de futebol que são com o pé no chão falar às vezes. Não, meu amigo, eu esqueci de onde eu vim, não. Eu sei de onde eu vim.
Tem aqueles que esquecem onde vieram e tem os que lembram onde vieram. Pode ver que os mais doidos são os que esqueceram onde vieram. Os mais pé no chão são os que lembram de onde vieram. Esses são pessoas realizadas. Qual é a segunda pilastra? A segunda pilastra está no Salmo 1. Abre aí, por favor. Salmo 1. Olha, presta atenção. No Salmo 128, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos, ok? E os seus caminhos foram descritos como sendo um homem que come do seu trabalho, uma mulher que ela sustenta a casa e uma família que olha para a multiplicação do reino de Deus na história. Isso é realização. Bem-aventurado o homem que anda. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda. Existe um anda e existe um não anda. Andar nos seus caminhos está descrito no Salmo 128. Não andar nos seus caminhos está escrito no Salmo 1. O que é não andar no conselho dos ímpios? Que seria o equivalente a não andar nos seus caminhos? Observa aí, vou dizer bem rapidinho cada hora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha os verbos aqui. Presta atenção comigo aqui para a gente acabar logo. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos conhecedores. Se você observar, tem uma construção aqui. Primeiro o cara anda, mas não para. Depois o cara anda e para, presta atenção. Depois o cara anda, para e senta. Primeiro o cara anda. É aquele cara que o cara conta as piadas bem sem vergonha para ele. Aí ele ri que só. E aí? Eu sou crente. Eu sou crente. Muito engraçado, eu sou crente. Ele não faz. Ele não é sem vergonha. Mas ele acha tão engraçado. Rapaz, muito interessante. Ó, fulaninho, eu peguei fulaninha, cicaninha. Eu fiz e aconteceu. Me conta aí como é que foi, bicho. Não, rapaz, foi assim, ó. Eu fiz isso. Foi mesmo. E tu? Não, eu fiquei com a minha esposa em casa. Eu sou crente, sou evangélico. Esse é o cara que anda no conselho dos ímpios. Ele anda. Ele não faz. Ele não faz parte. Mas ele anda. Ele tem uma atração enorme pelo conselho dos ímpios. Ele gosta de ouvir as histórias. Ele gosta, ele não diz nada. Mas ele gosta de ouvir. Ele gosta de andar no conselho dos ímpios. A palavra conselho, na Bíblia, ela se equivale à pregação. Ou seja, pregar num púlpito, no original, a pregação é aconselhar do púlpito. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, de uma perspectiva é pregar, de outra perspectiva é aconselhar. Então, o que um pastor faz num gabinete pastoral é pregar, mas aí você chama de aconselhar. As coisas não têm diferença, porque os dois estão informando a quem está ouvindo da parte de Deus o que ele quer ensinar. Bem-aventurado aquele que não ouve a pregação dos ímpios. Ele não ouve. Ele não anda ouvindo a pregação dos ímpios. Você vê muito o seguinte também, o Cavasco de novela. Aí está a maior sem vergonhice acontecendo. E para que ninguém pense que eu sou puritano, eu adoro novela. Viu? Se escandalizar, infelizmente. Mas a pessoa vê novela, ela vê a safadeza acontecendo, ela faz, vai. Eu quero que essa aqui botou ganhar nessa, termina com essa aqui, não sei o que. O cara tá ali, não, eu não, aí aqui em casa eu não quero nenhuma safadeza não. Mas, ou então o pai fala assim, meu filho, já pegou, é pra pegar, viu? Porque macho é macho. Quantos você tem? 15. Já pegou alguém? Não, peguei não. Que conversa é essa? Agora, essa mentalidade dele é a mentalidade que ele não quer para a filha dele. Tinha uma moça da igreja conversando com a minha mulher um dia desse e ela dizia, não, porque meu menino, eu morro de medo que ele seja viado, então eu quero que ele pegue logo. Aí a senhora fez uma coisa, e se for a tua filha?
Mas sabe que, mas peraí, Suzana, peraí, porque a questão é a seguinte, eu hoje em dia, com tanto um homossexual, se andar no conselho dos ímpios, alguém que o vida é alimentado por uma construção que é totalmente diabólica, mundana. O segundo verbo é não se detém. O indivíduo não só anda, como ele agora diz, vem cá, senta aqui e me explica porque esse negócio é bom. Eu quero saber com detalhe, meu amigo, como é que tu tá a tua mulher? Como é que ela não descobre, hein, meu amigo? Me diz aí como é que é. Como é que tu faz para fraudar esse negócio aí? Como é que é? Me conta aí, porque me interessa. Eu sou evangélico, mas me interessa. Esse é o que se detém. Mas esse processo, gente, ele é um processo irreversível. Quem anda e se detém, senta. Senta e participa. Não tem jeito. E eu não estou aqui sendo nem um pouquinho moralista, porque eu já falei aqui outras vezes que Jesus era chamado de glutão e beberrão, que comia e sentava com pecadores. Então a minha questão aqui agora não é o ato de se sentar. Porque senão Jesus estaria conclamando a mim e a você a se misturar no mundo, a ser sal, até o sal, que é uma coisa que se dissipa na comida, se desaparece, se mistura. A expressão de sal é de alguém que se mistura no mundo. Sal da terra e luz do mundo. Não se acende uma lâmpada embaixo de uma cama, antes se bota dela num velador para alumiar a casa toda. Não, o sal, se não for, fica insípido, sem gosto. Então a minha questão aqui agora não é a moralidade de sentar, porque parece que esse texto assim, não fale com o povo do trabalho que não é crente. É isso que eu estou falando. Por favor, faça a cara feia para quem não foi evangélico. Pelo amor de Deus, não é isso. Por favor, se afaste do povo que sua família que não é crente, bota tudo no inferno. Não é isso o assunto do texto. O assunto do texto é para você, não esquece os outros. Não é para você ficar pensando nos outros, não. É se você está num processo de andar, se deter e sentar. E aí o texto diz que, como é que ele é? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. O que é uma árvore junto à corrente de águas? Observe que o fluxo do rio passa por ele. Alimenta ele o tempo todo. O indivíduo que é um indivíduo bem-aventurado é um indivíduo que está plantado no meio do fluxo do amor de Deus, da ação de Deus. Ele não está na margem, não. Ele não é uma árvore plantada na margem, o rio está passando, ele assiste dia de domingo. Porque tem gente que dia de domingo é crente de margem de rio. Né? O cara vai, está plantadinho ali na arquibancada da igreja, vendo o fluxo de Deus passar na vida dos outros. Porque na vida dele não passa, não. Ele está plantado na margem. Esse bem-aventurado, ele está plantado num lugar em que o rio passa por ele. O rio molha ele, o rio rega ele, o rio alimenta ele. E no devido tempo, outra coisa interessante do texto, esse cara bem-aventurado, ele dá fruto no devido tempo. Devido a quem esse tempo? Devido a quem? Acorda aí, devido a quem? A quem é que é devido esse tempo? De quem é esse tempo que é devido? Deus. Não é da igreja. Nem do cara. É de Deus. O que eu faço é o quê? Eu prometo a Deus que eu vou ficar bom? Não. O que eu faço é ficar no fluxo da ação de Deus. O tempo de vida é de Deus, nem meu nem dele. Nem meu nem das águas. Nem da igreja. Nem do pastor. É de ninguém. Agora, eu posso sim explicar que algo não acontece na minha vida porque eu não estou plantado junto à ribeira das águas. Eu estou plantado na margem. Mas se eu estou plantado no ribeiro das águas, vai passar por mim. E no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele fará será bem sucedido. O texto está falando de sucesso humano? Lógico que não. O texto está falando da bem-aventurança.
bem-sucedido ou tudo te irá bem, são os caminhos do Senhor. Não tem a ver com sucesso humano, não tem a ver com barganha, não tem a ver com se eu der o dízimo, eu vou ficar rico. Me desculpe, isso é um jardim da infância da fé. Se eu tiver uma família assim, eu vou ficar rico. Porque toda a questão do homem é avaliar. Meu filho perguntou a mim assim ontem: pai, dinheiro é sinal da bênção de Deus? Aí ele fez assim, a pergunta foi: ficar rico é sinal da bênção de Deus? Aí eu disse: é. Aí ele fez: ficar pobre. Eu disse: também. Como assim? Eu fiz: ficar rico é sinal da bênção de Deus e ficar pobre é sinal da bênção de Deus. Se a pobreza vier para a minha vida da parte de Deus, eu sou bem sucedido. Se a riqueza vier na minha vida da parte de Deus, eu sou bem sucedido. Porque bem-aventurado é aquele que anda nos seus caminhos. Se os caminhos de Deus para mim for a pobreza, eu sou bem-aventurado. Porque a mentalidade dele de 9 anos já é o quê? Ele já quer pentecostalizar o negócio e já jogar a riqueza como sinal, pobreza como pecado, e aí a coisa vai. O texto termina com: os ímpios não são assim, são porém como a palha do vento, que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o coração dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente tem 2 pilastras para a gente encerrar agora. Prometo que eu vou encerrar. Primeira pilastra: bem-aventurado é aquele que faz uma construção, uma proposição de vida, em que o homem vai responder ao chamado de Deus, a mulher vai responder ao chamado de Deus, ambos vão confiar em Deus, tudo te irá bem nessa perspectiva. Esses dois juntos com a família equilibrada, nesse foco bíblico, eles não vão apontar para si, eles não fazem uma mesa e cresce a família, eles vão crescendo, inchando, e o mundo se lascando. A bênção que visita eles é a bênção da multiplicação dos filhos de teus filhos. Eu vou atuar na história como representante dessa bênção, para que outros sejam abençoados. Há um ministério na minha casa. Bem-aventurado é aquele que tem aquele ministério. Estou com pena dela que eu estou falando. Mas aí o anjo vai tapar os ouvidos dela. E a segunda pilastra é o que você não faz. E o que você não faz não é a atitude, não é uma ação específica. Eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu não isso. Isso é fácil. Qualquer cachorro treinado faz isso. Qualquer adestrador bom adestra você para não fazer isso. Difícil é você não querer ouvir a construção humana. Difícil é você não querer andar nela. É um mundo assim: você tem que crescer mais, você tem que ir para as cabeças, você não pode ser satisfeito com o que você está. Eu tenho um primo, que na verdade é primo da minha mulher, é um tio da minha esposa, mas é da idade dela, que recebeu agora um convite para ser diretor nacional de uma grande corporação que vende livros didáticos para as escolas do Brasil inteiro. É uma empresa inglesa, é uma multinacional, ele mora em Fortaleza, e ele acabou de foi chamado em São Paulo, chamou ele lá: rapaz, você é o cara. E a gente queria te avisar aqui que você vai, ano que vem, assumir a direção nacional, o seu salário vai crescer X%, mas vai dobrar, e vai ser muito bom. Ele falou: não quero não. A diretora fez: não quer? Não. Todo mundo quer esse seu trabalho, mas eu não quero. Por que você não quer? Eu estou satisfeito com o que eu ganho, eu consigo pagar minhas contas, eu tenho igreja, eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho parente, eu consigo visitar minha mãe, meu pai, minha sogra, meus filhos vão para a igreja, eu não preciso de mais nada. Ela falou: não. Mas você pode querer viajar mais vezes. Não. Tá bom. Eu quando vou viajar, tenho que planejar não sei quantos anos, tenho que juntar dinheiro, não sei quanto tempo, não sei o que. Tá ótimo assim. Não, você não entendeu. Você pode agora viajar todo ano para os Estados Unidos. Mas eu não quero trocar a vida que eu tenho por uma viagem todo ano. Eu não quero trocar a minha família, eu não quero trocar eu vou buscar meu filho no clube do judô, eu levo ele no colégio, eu vou buscar não sei aonde, eu vou levar ele no inglês. Eu não posso abrir mão disso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
que os ímpios dizem, largue esse tempo e deixar o filho na escola, porque esse tempo é improdutivo. Você precisa gastar essas horinhas diárias e assumir um emprego, você vai morar não sei aonde. Aí lá você vai ganhar muito dinheiro. Não tem roubo, não tem mentira, não tem engano, é tudo muito limpo. A questão não é limpo e sujo, a questão é conselho dos ímpios. A questão é você se colocar numa posição, não, eles me pediram para eu ser somente, eu vou pedir perdão pela terceira vez, mas como são 7 vezes, eu tenho mais 4 para me perdoar ainda. Então presta atenção, quando eu era novo, eu recebi um convite, eu já contei essa história para alguns aqui. Quando inventaram a primeira automação comercial, a primeira pistola de código de barra, foi no shopping, foi no Bom Preço do Shopping Guararapes. E foi o primeiro momento da história aqui de comércio aqui que você ia ter um produto com código de barra, pistolando, passando no coisa. Eu trabalhava, eu era menino novo, eu tinha empresa de informática começando, e eu atendi essa empresa, que hoje é uma multinacional, que já comprou a empresa daqui, está em São Paulo já. O cara que é o dono dessa empresa, ele já está no 5º casamento e me contam que ele está em depressão em São Paulo e multimilionário. O nome dele chama-se Ricardo Fiuza. E não é o Fiuza que era deputado aqui não, é outro Fiuza. E eu me lembro que esse cara me chamou na sala dele e disse, eu tenho um convite a lhe fazer. A sala dele era um andar da Rede Globo ali na Nantes Barreto. E eu cheguei lá com tênis, eu andava com tênis velho, calça rasgada, todo doidão. Mas era porque eu era liso, não é porque eu era hippie não. Aí eu chego lá e ele faz, eu tenho um convite a lhe fazer, você vai se embora para São Paulo, eu vou treinar você na IBM e você vai para as cabeças. Vai trabalhar de terno, gravata, vai implantar no Grupo João Santos de São Paulo, eu vou treinar você vai ficar rico. Eu me lembro que eu fui para casa pensando naquilo, eu tinha um pastor muito amigo, e o pastor falou, bicho, essa é a sua chance. Você é inteligente. Você tem que ir para as cabeças, Adelson. Eu falei, mas pastor, não, bicho, isso é de Deus. Isso é da parte de Deus para você. Eu fiquei inquieto. Aí eu tinha um sócio, que ele tinha acabado de se demitir do Banco Itaú, e ele tinha sido diretor do CPD inteiro do Banco Itaú aqui em Recife, quando tinha aqui em Recife, ali na praça do trocamento. Eu pensei, rapaz, eu vou fazer um teste. Voltei na mesa do cara e disse, é o seguinte, eu vou, agora eu quero que leve meu sócio. Não quero seu sócio não me serve, eu quero você. Mas eu acabei de abrir uma empresa com ele, ele acabou de sair da empresa do banco, eu não posso pegar ele agora, soltar ele, largar ele, depois de abrir uma empresa com ele sair do emprego dele, eu não posso fazer isso. É pegar ou largar. Ou vem, ou perde. Os anos se passaram. Há uns anos atrás eu encontrei, a galera dessa empresa me chamava de Fiozinha. Eu fui pro sistema um dia desse no Tacaruna, quando eu sentei, estava do lado um dos caras dessa empresa, ele fez, Fiozinha, cadê você, rapaz? Nunca mais lhe vi, não sei o quê. Eu não fiquei rico. Eu disse, não vou. Quando eu olho para a minha vida hoje, olho para o meu caminho hoje, eu não fiquei rico. Eu disse, não. Mas Deus veio me chamando para um trabalho que se eu tivesse entrado nesse negócio, eu não tinha nem visto. Hoje eu olho para trás, e com quanto na hora do aperto, da crise, você diz assim, poxa, se eu tivesse feito isso, eu não estava fazendo essa conta aqui agora. Eu não estava juntando esses feijão aqui, eu constitui os feijão na mesa aqui. Eu estava derramando feijão, não estava nem constituindo na mesa. Mas hoje há uma história para contar. Ou seja, nem tudo que é certo é de Deus. Nem tudo que é bonito é de Deus. Nem tudo que é belo é de Deus. Existe muita coisa bela, bonita e certa que é conselho dos ímpios. Porque a base dessa caminhada não é a realização fruto do temor de Deus. É a realização fruto do temor dos homens. Amém? Amém. Eu vou botar o vídeo que eu disse que ia botar no começo, esqueci, que é o vídeo que eu botei e a gente vai orar e encerrar. Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço.
Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio, interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. Quem pode olhar para a gente terminar aí? Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de aprender a tua palavra, aprender quanto tens para fazer por meio de nossas vidas para a obra de Deus. Obrigado pelo Nelson, pela vida de cada pessoa que hoje por estar aqui, se dispondo a ouvir e que possa conduzir a tua palavra no seu dia a dia, na sua vida, com sinceridade, para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que não veio foi o Clay, não foi? Ele disse que não vinha, não? Esqueceu. Vai acabar isso aqui. Vai começar uma série.